Bom dia, irmãos. Vamos ficar de pé para dar início ao nosso culto, fazer a leitura da palavra. Estava com saudade, faltei um culto, parece que foi um tempão. Hoje nós vamos fazer a abertura no Salmos 12, capítulo 12. Abrir a palavra de Deus no Salmos, capítulo 12. Salmos, capítulo 12, diz assim: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás. Desta geração nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Amém? Esse é um salmo lindíssimo, atemporal, que denuncia o pecado, a impiedade, a injustiça dos homens. E o cristão, ele é um agente do reino de Deus, né? Por onde ele passa, ele é um remidor de lugares, de histórias, das pessoas com quem ele se envolve. E por isso que o pecado na cultura, o pecado na cidade, o pecado no coração da cidade, nos becos, incomoda o cristão, né? Ele se sente incomodado por isso, porque o cristão, ele é um agente de santidade, né? que leva o reino de Deus para onde ele vai. E por isso nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pelo nosso bairro, nós oramos pelo nosso país, pelo presidente, independente de quem for, porque nós queremos ver, né, o reino de Deus crescendo e se expandindo onde nós moramos, onde nós vivemos. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Louvamos e exaltamos o teu santo nome, Senhor Jesus, pela preciosidade da tua palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ser agentes do teu reino, pessoas que levam, ó Deus, o teu reino onde quer que nós fomos, onde quer, Senhor Jesus, que estiver, ó Deus, os irmãos, lá esteja, Senhor Jesus, a tua palavra, lá esteja, Senhor, o testemunho do teu evangelho, Pai. Para que o teu reino se expanda, para que o teu reino cresça, para que onde houver necessitado, onde tiver, Senhor Jesus, a pessoa que precisa de ajuda, lá esteja, Senhor Jesus, o cristão com a mão caridosa, com a mão generosa, com o Senhor Jesus, o coração cheio de misericórdia para atender, Senhor. Para fazer, Senhor, com que o teu reino cresça, para a honra e para o louvor da tua glória. Que o nosso culto hoje, Senhor, seja abençoado, seja, Senhor Jesus, um culto prestado exclusivamente ao Senhor. Nós te louvamos e bendizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos louvar o Senhor? Amém, irmãos. Vamos cantar junto ao Senhor. De Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó louvai-o, aleluia. Do sol dourado a refugir, do em prata a reluzir, ó louvai-o, ó louvai-o. Das canta já, ó louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai, ó louvai-o.
proclamai também, ó louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos teus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me
Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém. Que Deus seja louvado. Graças a Deus, graças a Deus. Bom dia, meus irmãos. Convido vocês para orar. Senhor Deus eterno, nós te bendizemos, nós te glorificamos, te exaltamos, Senhor. Muito obrigado por este domingo, muito obrigado, Senhor, pela semana que passou, muito obrigado, Senhor, também pela semana que inicia. Te louvamos, Senhor, porque a tua boa mão sempre está sobre nós. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem abençoado a nossa casa, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem dado saúde para a nossa família, o Senhor tem providenciado os meios para que sejamos em tudo supridos em nossas necessidades. Eu tenho certeza que cada um que está aqui pode glorificar o teu nome, dizendo e afirmando isso: o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem suprido as necessidades da nossa casa, pois o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E agora, Senhor, eu quero te louvar, eu quero te bendizer por este culto. Te louvamos, Senhor, te louvamos, Pai. Que bom cultuar o teu nome no domingo, que bom priorizar o culto no domingo, que bom não desprezar o dia do Senhor, que bom é observar o dia do Senhor, cultuando, louvando, cultuando com a igreja, participando da ceia, participando do culto, ouvindo a pregação. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te glorificamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus, meus irmãos. Os irmãos que estão aqui podem sentar, e eu quero convidar os irmãos para a gente ler a palavra, ou abrir a palavra no Apocalipse capítulo de número 15. Ainda esse domingo a gente está sem a projeção, mas domingo que vem, se Deus quiser, né, nós vamos conseguir a peça que falta aqui para o nosso projetor, e já vamos ter então a nossa projeção. Capítulo 15 de Apocalipse, meus irmãos, nós vamos hoje desconstruir também algumas ideias sobre o Apocalipse que algumas pessoas têm, que nós, por muitos anos, né, a gente cresceu ouvindo algumas coisas que não fazem sentido, né? Por exemplo, vocês ouviram falar que vai ter um tempo, né, que o Espírito Santo vai ser tirado da terra, e aí as pessoas não vão mais se converter. Isso não está na Bíblia, meus irmãos, tá? Isso é uma ideia, né, imaginada assim, ó, já que 2 mais 2 é 4, então 4 vezes 4, enfim, né, essas coisas aí, meio matemática que o pessoal faz, né, mas não faz sentido. Outra coisa também é que vocês já ouviram falar algum dia que vai ter um tempo no mundo em que as pessoas vão até cortar a cabeça fora e não vão morrer, né, porque a morte vai ser tirada da terra. Também isso, meus irmãos, não é uma interpretação correta das Escrituras. Também que vai haver um tempo futuro onde vai ter tanto calor que as pessoas vão incendiar. Pelo menos eu já ouvi isso em pregações, né? Vão incendiar porque vai ter tanto calor. E quando, há um mês e meio atrás, no verão lá da Europa, né, teve muito calor, né? Vocês talvez tenham ouvido falar, né? Muito calores recorde, aí 45 graus, 48 graus. Calor muito intenso. Mas isso acontece, né? Por exemplo, em Portugal, há 4, 5 anos atrás, né, teve um incêndio de proporções muito trágicas, que muitas pessoas, né, estavam andando numa espécie de freeway nossa aqui, né, com muita árvores em volta, com eucaliptos e etc. E, bem que não sei se tem eucalipto lá, mas alguma coisa parecida, né? E o fogo se alastrou de uma forma tão rápida que as pessoas que estavam andando não conseguiam sair, e elas, né, morreram
lá no incêndio florestal em Portugal. Nesses países, né, como Estados Unidos, no caso no Trópico de Cima, né, acontece muito esses incêndios florestais, Estados Unidos, França, Portugal, acontece muito devido ao calor e também o descuido também que não há, porque o que acontece, meus irmãos, se a gente é contra, né, as militâncias esquerdistas enfim, que exageram, não é que exageram, mas que usam a ecologia para fins, né, políticos ou de promoção de alguns elementos, né, de mídia ou da própria causa. Também um outro lado que acha que, já ouvi falar até, né, que a árvore faz mal, né, que deveria existir menos árvores no mundo para que o mundo tivesse um bem-estar maior. Já vou falar de tudo, mas nós, em tudo isso, nós temos que ter um equilíbrio, né, que a criação, meus irmãos, ela é de Deus. A criação é de Deus e nós precisamos cuidar daquilo que Deus criou, simples assim. Então, jamais cortar uma árvore que não seja necessário para a vida, né? Entre uma vida, entre um alimento, entre salvar vidas, por exemplo, ou beneficiar vidas e cortar uma árvore, corta-se a árvore. Agora, se não é necessário cortar a árvore, preserva-se a árvore, né? Se é necessário cortar uma floresta inteira para salvar vidas, corta-se a floresta inteira. Agora, se não é necessário, se é só por ganância, não corta árvore nenhuma. É simples, é bem simples, né? Se matar um animal, se é para a própria sobrevivência, por exemplo, matar um leão em autodefesa para preservar vidas, mata o leão. Agora, é pecado ir lá na selva caçar leão. Já preguei isso aqui quando nós falamos sobre Levítico, já preguei isso aqui. É pecado ir lá na selva matar um alce, por exemplo, para esporte. É pecado, a Bíblia diz que é pecado. Agora, para comer, não. Então, só se pode matar um animal por dois motivos: para comer ou para se defender. Por outro motivo, não. Caçar animal é pecado, porque é a criação divina. Para que vai matar um animal, né? Então, só se pode matar um animal, biblicamente falando, e nós já vimos isso em Levítico, se for para alimento ou para defesa. Agora, por exemplo, lá no campo tem um monte de formiga lá, eu já falei isso aqui também, né? Vá lá no campo, lá no habitat da formiga, matar as formigas. Para quê? Deixa as formigas lá. Agora, se ela invadir a nossa casa, aí a gente vai expulsar ela. A única maneira de expulsar a formiga é fazendo armadilhas, né? Fazendo com que ela se mude, né? Aí tem os venenos, tem tudo, né, ali pronto, para que então elas vejam que estão em território hostil. E formiga é uma criatura inteligente, né? Tanto é que às vezes é mais inteligente que o ser humano. É só ler Provérbios 6, né, que diz: vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e aprende com ela sabedoria. Então a Bíblia manda o preguiçoso, né, em alguns casos, aprender sabedoria com a formiga, que ela é organizada, que ela é... E a gente vai lá e mata ela sem motivo nenhum, né? Sem motivo nenhum. Então, irmãos, o que vai acontecer, né, aqui no Apocalipse 15 é contar a história de novo, né? A terceira vez que vamos falar sobre isso, mas é o texto que fala, contar de novo de onde vêm as tragédias do mundo e como isso termina. Então, o texto de Apocalipse 15, os 7 flagelos, né? Já tivemos as sete trombetas, as 7 taças da ira de Deus e 7 flagelos agora. É tudo a mesma coisa, meus irmãos, é a mesma narrativa contada de uma perspectiva diferente. Agora vai contar os flagelos, meus irmãos, a ira divina, desde o início do mundo até o dia do juízo final. Verso 1: vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, todos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a ira de Deus, ou a cólera de Deus. Então, meus irmãos, a ira divina, ela existe em manifestação desde o início do pecado. Por isso que a ira não é pecado. Por quê? Porque Deus se ira. Por isso que ciúmes não é pecado, porque Deus tem ciúmes, né? Claro,
existe aí a ira pecaminosa e existe aí os ciúmes pecaminosos também. Mas Deus tem ciúme, por exemplo, quando Deus diz assim, não quero que tu adore outro Deus somente a mim. Ele está dizendo, não quero te dividir. Isso é um ciúmes, né? É uma proteção. Então, um marido, por exemplo, que tenha ciúmes normal da esposa, é glória para Deus, porque é sinal de que aquele marido vai cuidar da esposa, né? Vai cuidar. Por exemplo, um marido que confia na sua esposa, ele não fica pensando, né, quando ela sai, onde é que está, o que está fazendo. Não, tem confiança. Agora, o marido que ama a sua esposa, quando se aproxima alguém, né, um outro homem dela, ele fica de olho. Não por ela, mas por causa do outro, né? O que ele vai fazer? O que ele vai falar? Né? Como assim? Como assim? Como assim? Então, isso é normal, isso é bom, essa proteção aí é boa, porque às vezes eu digo, não, às vezes eu vejo o pessoal, não tem ciúme nem ligo. Como assim não tem? Então, tu deixa tua mulher falar com outro, deixa teu marido falar com outro? Não, tudo dentro de um cuidado, né? Pelo menos eu acho que isso é o correto. Agora, quando é doentio, quando é excessivo, quando é sem propósito, aí é pecado. A ira, a mesma coisa, meus irmãos. A ira de Deus, aliás, a ira, como Deus sente ira, então não é pecado a gente se irar, né? A gente deve ter ira contra as coisas erradas, por exemplo. Mas a Bíblia diz, vocês podem se irar. O famoso irai-vos, né? Vocês podem se irar, mas não pode pecar por causa da ira. Irai-vos, mas não pequeis, né? Irai-vos, mas não deixe a ira te fazer pecar. E Deus é um Deus irado contra o pecado. E aqui fala da cólera de Deus, aquela ira intensa divina, aquela ira vingativa. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em um pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoava o novo cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Este mar de vidro, nós já falamos lá no capítulo 4 de Apocalipse, é a visão, né, da glória de Deus, que a soberania divina. Então, quando nós formos glorificados, nós vamos ver o universo todo do ponto de vista divino. Por exemplo, hoje nós não enxergamos, né, além da nossa da circunscrição, né, da circunferência onde os nossos olhos alcançam. Então a gente só enxerga diante do nosso tamanho, né? Num campo aberto a gente enxerga muito longe, mas a gente não vê os detalhes, a gente tem uma visão panorâmica apenas. Mas os detalhes, né? Por exemplo, a gente não sabe, a gente vê um campo longe, não sabe se tem uma lebre lá, a gente não sabe se tem uma formiga lá, a gente não sabe se tem uma aranha lá, mas Deus, quando Ele olha, Ele vê todas as coisas, né? Deus, por exemplo, aqui, eu não sei se nos campos aqui, né, o que tem, se tem uma formiga, se tem algum inseto, não sei, se tem um mosquito, né? Não sei, uma mosca, não sei, mas quando Deus enxerga, Deus tem a visão da soberania, a visão onisciente, a visão onividente. Ele enxerga todas as coisas. Então, quando nós olhamos para uma pessoa, a gente não enxerga a pessoa inteira, a gente enxerga o físico da pessoa, mas a menos que ela se manifeste, a gente não sabe o que ela está pensando, o que ela está imaginando, a gente não vê o coração, a gente não vê a alma. Tem até mesmo gente que é casada, não chega ao coração do seu cônjuge, né? Não sabe o que a pessoa está pensando. E quando a gente não sabe ou não souber o que a pessoa está pensando, a gente precisa se comunicar, a gente precisa falar, a gente precisa perguntar, ou a pessoa precisa dizer, olha, eu não estou bem, eu estou, né, com dificuldades. Agora, por exemplo, né, já tem 2 meses que eu estou cuidando da Adri. A Adri está, né, com o pé fraturado, com o calcanhar fraturado, e a gente está sempre perguntando. Ela não pode caminhar, está em cima da cama, com o pé levantado. Hoje veio, né, está ali com o pé levantado, mas a gente está sempre perguntando, precisa de alguma coisa?
eu e a Cami, né, estamos sempre perguntando, precisa de alguma coisa? Fala. E às vezes eu não quero nada, mas a gente sabe o que quer, a gente insiste, né? Às vezes a chateação da pessoa não deixa a pessoa falar, mas a gente tem que insistir. Tá, mas espera um pouquinho. Eu quero te ajudar, eu estou aqui para te ajudar, é assim que a gente precisa fazer. Eu estou aqui para te cuidar, né? Conta comigo, senão eu vou me sentir um inútil, senão eu vou me sentir um traste, essas coisas todas, né? Então o marido precisa falar para a mulher precisa falar para o marido, olha, eu não estou me sentindo bem. E quando o marido, né, tiver a sensibilidade de olhar para a esposa e ver que ela não está bem, o que tu tem? Né? Quer um chocolatinho? Quer um biscoitinho? Quer um cafezinho? Né? Quer um docinho? Quer que eu faça o almoço? Quer que eu limpe a casa? Não exagera, né? Não exageremos, senão ela vai dizer que sim. Então, meus irmãos, Deus tem uma visão do todo, Ele olha o coração, Ele olha a mente. Aqui o mar de vida é isso, é essa onividência, essa onisciência. E quando nós formos glorificados, meus irmãos, nós vamos ver as coisas deste ponto de vista. Nós vamos ver o universo inteiro, nós vamos ver a Deus, o próprio Senhor, face a face. E esse cântico de Moisés é o mesmo cântico que a gente já viu em Apocalipse 4, em Apocalipse 5, em Apocalipse 11, 12. Os santos, eles cultuam a Deus. Os salvos, eles cultuam a Deus. Os mártires cultuam a Deus. Por isso que não pode ninguém falar o seguinte, eu sou um cristão, mas não cultuo. Porque, irmãos, como é que eu vou dizer? A índole do cristão, a natureza do cristão, o ser cristão é a adoração a Deus. Vocês entendem? O ser cristão é participar de culto. Quem não participa de culto não é um cristão. Pode ser um cristão na mente, assim, pode ser um cristão nominal, mas praticante não. O cristão praticante, ele cultua. Por quê? Porque no culto tem aquilo que o cristão faz: cultuar a Deus com os irmãos, ser igreja, ouvir a pregação, estudar a palavra, participar da ceia do Senhor. Isso é ser um cristão, amar os irmãos, contribuir com os irmãos, ajudar os irmãos. Por exemplo, não pode haver um cristão também que ele não tenha misericórdia, que ele não tenha ajuda. Às vezes eu fico pensando, perguntando o seguinte, como pode existir cristãos que passam o mês inteiro sem ajudar ninguém, sem exercer misericórdia com ninguém, sem exercitar a bondade com ninguém? Como assim? A menos que ele esteja, dependente. Mas aqui mesmo na capela a gente tem exemplos de pessoas que não conseguem sair de casa, que são doentes e tal, mas eles contribuem, eles ajudam quem está ajudando a ajudar. É isso, meus irmãos, é isso. Então, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Reis das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. O cristão, ele não se conforma com que os outros não adorem a Deus também. Ele não se conforma. Como pode existir alguém que não glorifica a Deus? E eu, como um pastor, como um cristão, que participo de culto todos os domingos, há décadas. Poucas vezes num domingo eu não participei de um culto. E aí você pode dizer, mas tu é pastor, né? Mas eu tive muito tempo sem ser pastor, né? Tive 2 anos pelo menos sem ser pastor de igreja, e eu e a minha família todos os domingos estávamos no culto. A gente só não participou de culto num dia que a gente estava viajando, tipo umas férias, mas chega no domingo, agora faz um tempo já que eu não tiro umas férias de ir para a praia assim, mas chega no domingo, dia de praia, o coração está no culto. Não tem jeito, porque é um vício santo, né? É uma alegria santa de no domingo participar do culto. Então assim, eu não falto o culto, meus irmãos, porque eu estou com dor de cabeça, porque eu estou com dor no pé, porque eu estou com o braço doendo, porque eu preciso descansar, descanso de tarde, durmo de tarde. Eu não estou dizendo, o Rogério está falando porque eu não vim no culto semana passada, vim no culto de domingo, não vim. Não, meus irmãos, eu estou falando da experiência, do desejo. Tem horas que a gente não pode, né? Tem horas que vocês não podem.
Tem horas que não dá. Agora, boa parte daqueles que não vêm ao culto, não vêm porque estão cansados, não vêm porque tem que dormir, porque é domingo, trabalhou a semana inteira, não vêm porque está com uma dor de cabeça. Gente, existe paracetamol. Quem não pode paracetamol, pode tomar Dorflex. Quem não toma Dorflex, toma paracetamol ou qualquer outro analgésico e vem para o culto. E dorme de tarde, descansa de noite. Sai daqui. Mas tem pessoas que não vêm ao culto, né, porque estão cansados. Aí à noite publicam lá selfies, né, em uma churrascaria, numa pizzaria, no shopping, no cinema. Isso é pecado, irmãos. Deixar de vir ao culto de manhã, mas ir ao cinema à noite é pecado, porque é o dia do Senhor e vocês negligenciaram o dia do Senhor. Aí durante a semana eu pergunto, não pode vir ao culto? Não, estava cansado. O marido trabalhou a semana toda, a esposa trabalhou a semana toda, minha esposa não estava bem. Aí à tarde vai para o shopping passear. É essa indignação que o santo, né, que os adoradores sentem. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão a ti e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Tem que vir ao culto, meus irmãos. Precisa cultuar, precisa caprichar. A gente não pode, né, pensar o seguinte: quem vai estar no culto? Quem não vai estar? Não, um pastor jamais deveria ficar com essa preocupação. Quem vai vir? Todos deveriam vir. E quando alguém não vir, esse seria o normal. Quando alguém não vem, aí o pastor pergunta: houve algum problema? Por quê? Porque é o costume da pessoa, o costume santo da pessoa vir ao culto, cultuar a Deus. Mas o culto é chato, a pregação é chata, mas a Santa Ceia não é chata. Participar da ceia é glorioso. Pelo menos a ceia, se o louvor é chato, se a pregação não é boa, pelo menos o momento da Santa Ceia nos alimenta. Pelo menos o momento da Santa Ceia é glorioso. Amém, meus irmãos? Aí o verso 5: depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de couro. O santuário é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala em santuário que está no céu, não é um templo que tem lá, tanto que Apocalipse 21, 22 diz que lá não tem templo. Na glória não tem templo, então não tem um santuário. Por exemplo, alguns imaginam, né? Porque Hebreus diz que o santuário da terra foi feito de acordo com o formato do tabernáculo celestial. Então alguns imaginam que lá no céu tenha, e vocês já ouviram isso também, né? Tenha lá lonas, né? Tenha lá uma arca, tenha lá um candelabro. Não, o santuário foi feito segundo o modelo do santuário celestial, que é Cristo. São as excelências de Cristo, meus irmãos, que representam o santuário celestial. O templo celestial é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o candelabro aqui na terra, a arca aqui na terra, tudo é representação das grandezas, das excelências do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando fala em tabernáculo, é a pessoa de Jesus. E esses anjos saíram do tabernáculo, contendo então, vestido de linho puro, que são vestes que representam, né, as vestes celestiais, a glória celestial, e veste de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de couro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e de seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Ou seja, não haverá a glorificação enquanto o pecado não for julgado. Não haverá a glorificação final de todos os santos, não haverá a glória eterna inaugurada enquanto o pecado, meus irmãos, não for julgado. E aqui então vai começar a mostrar como o pecado é julgado. A partir de agora vai ser mostrado então como o pecado vai ser julgado, o que é o juízo de Deus e por que existe guerras, por que existem doenças malignas. Então, meus irmãos, no capítulo 16, ele vai contar, né, a história da humanidade, da perspectiva desse juízo divino. Então, por exemplo,
alguns estão esperando, né? Às vezes eu ouço alguns irmãos e eles têm convicção que é assim. Por exemplo, aqui diz que o rio Eufrates, né, vai secar, e aí então os orientais vão poder atravessar o rio, né? Óbvio que não precisa do rio Eufrates secar, isso é um símbolo, né? O rio Eufrates não vai secar, né, para que os orientais invadam o Ocidente. Não precisa. Hoje tem aviões, na época não tinha. Na época, para atravessar um rio, tinha que desviar o rio ou criar uma ponte. Mas geralmente eles vinham com 1.000 soldados, com 10.000 soldados, com 15.000 soldados, era fácil desviar o curso de um rio. Imagina cada um soldado pegando uma pedra, e em 2, 3 dias, às vezes eles demoravam meses para atravessar um rio grande, né? Tipo que tem na Índia, o Ganges, um Nilo, um Eufrates, que na época era maior que é hoje, obviamente, né? Para desviar, se eles até um canal fizeram, né, em vários locais, por que não fariam um rio? Então, hoje não precisa desviar rio nenhum. O Eufrates não precisa secar para os japoneses passar, para os chineses passar para cá. Hoje vem de avião, de navio, e vem muito rápido. Então tudo isso aqui é assim, mas tem gente que tem certeza que a China, né, vai invadir o Ocidente caminhando. Não, meus irmãos, eles lotam um avião gigante que cabe lá 1.000 soldados, 2.000 soldados, até 3.000 soldados e vem. Lota um navio e vem. Agora, por que não vem? Por que não virão? Porque Deus é o soberano da história. Ainda ontem, eu gosto de acompanhar alguns irmãos na internet, né, porque eles têm umas discussões meio, às vezes boas, às vezes, né, e alguém disse ontem assim, o cristianismo vai ser vencido logo pelo islamismo, porque enquanto os cristãos estão se transformando em pai de pets, os islãos, né, eles têm 8 filhos, 9 filhos. Tem 2 verdades aqui, 4 mentiras, tá? A primeira, meus irmãos, é que realmente muitos cristãos estão se tornando pai de pets, né? É uma coisa impressionante. Inclusive já tem uma lei, né, em alguns locais que pais de pets podem tirar licença paternidade e maternidade para o pet se adaptar à nova família. Acreditem. Claro que não é 6 meses, nem 4 meses, nem 5 dias, mas é 1 dia ou 2, acho que é 2 dias. Um pai de pet, por exemplo, vamos supor que o Kelvin adote um pet, né? Não vai acontecer. Adote um pet, não, pode acontecer, né? Pode acontecer, claro. Adotar é bom, é saudável, é bom. O que não pode, meus irmãos, é ser pai e mãe de pet, né? Isso é contra o senso de tudo que é, sei lá, de tudo que é. Pode adotar, agora, se transformar em pai nesse sentido de Dia das Mães, né? Homenageia a mãe de pet. Dia dos Pais, enfim, não dá para comparar, meus irmãos, um cachorrinho, um gatinho, sei lá, um galinho, um porquinho, né, com uma criança. Não dá. O filho, meus irmãos, é glória para Deus. E tenha pets para agradar os filhos, para os filhos brincar. Agora, não tenha pet para substituir filho. Isso é pecado, meus irmãos. Isso é pecado. Mas então, se alguém adotar um pet, pode tirar a licença paternidade ou maternidade de 1 ou 2 dias para que o petzinho se adapte, né, à nova situação. São coisas, né? São coisas que acontecem. Mas aí, isso é uma verdade. Agora, que os islãos têm 8 filhos, não é verdade. Não é verdade. Os islãos, meus irmãos, teve uma época que tinham muitos filhos. Hoje não. Hoje, se vocês pesquisar os muçulmanos da França, da Inglaterra, da Espanha, dos Estados Unidos, os jovens da idade dos nossos jovens aqui são secularizados tanto quanto os nossos.
E eles não querem nem casar e nem ter filhos. A maioria dos jovens islãos, eles não querem nem casar e nem ter filhos, porque a maioria não são religiosos. Pesquise para vocês verem. A maioria não são religiosos. Poucos deles, hoje, dos jovens entre 20 e 30 anos, são religiosos e casam e têm filhos. Então, eles que moram aqui no Ocidente são assim. E se vocês olharem lá para os islãos ricos também, de Abu Dhabi e Al-Riyadh e outras cidades, né? Qual outra cidade além de Abu Dhabi lá no Catar? Mas tem uma cidade lá, enfim, tem uma outra, né, também assim. Vê os jovens lá, eles estão nas baladas, né? Eles estão, claro, lá não pode, por exemplo, lá não pode se beijar em público, né? Lá não pode beber em público também não, né? Mas, irmãos, vocês acham que todo mundo obedece? Vocês acham que lá no secreto não tem as mocas escondidas? Tem. Eles se drogam igual milhares de jovens islãos lá no Catar, lá na Arábia. Claro, quando pegam é aquilo, mas por isso que muitos jovens daqueles lá, eles, principalmente os ricos, o que eles fazem? Eles ficam lá? Não ficam. Eles vêm para a França, eles vêm morar na Inglaterra, eles vêm morar nos Estados Unidos, eles vêm morar no Brasil, e os pais bancam eles aqui, criam uma empresa aqui, e aqui eles vivem como ocidentais. Então, muitos jovens, a maioria dos jovens islâmicos, meus irmãos, eles não são pais de 8 filhos, e não são maridos de 8 mulheres também. Aí outro dia, lá nessa discussão, mas os islãos, cada um tem 8 mulheres, 10 mulheres, cada um tem 8 filhos. Não existe isso, meus irmãos. Isso é só na literatura. Isso é só na literatura. Vai ver um árabe aqui em Porto Alegre, um muçulmano aqui de Porto Alegre, se eles têm 8 mulheres. Não tem. Ele tem uma mulher só, e no máximo 2, 3 filhos igual nós. É só dar uma pesquisada. Essa mitologia de que os árabes têm cada um 8 mulheres, 8 filhos, isso tem que ter sustento, mas vai no Iraque, vai no Irã, mal eles conseguem se alimentar. No Iraque, no Irã, na Síria, no Líbano. Aí tem os caras ricos. Onde os árabes têm 8 mulheres? Aqueles que ainda vivem em tendas no deserto. Aí eles têm umas tendas ricas, né? São marajá, vive de petróleo. Agora, o homem comum vai tirar dinheiro da onde para sustentar 8 mulheres? Da onde? Vai comprar um papel higiênico para 8 mulheres para vocês verem. Não tem como. Não tem como. Uma casa onde tem uma mãe e 3 filhas, o coitado do cara, ele vai trabalhar e a metade do dinheiro vai gastar em neve. Entende, meus irmãos? Então isso não, estatisticamente não é verdade. Agora, o muçulmanismo está crescendo? Está. Proporcionalmente mais do que o cristianismo, a religião? Sim, porque eles quer dizer, há uma controvérsia sobre esses dados também. Mas proporcionalmente o islamismo nos últimos, pelo menos nos anos 70 e 80, ele cresceu mais que o cristianismo. Nos anos 2000 tinha dado uma reagida, os cristãos no mundo, a estatística tinha dado uma reagida e estava mais ou menos parelho o crescimento. O que cresce muito é o budismo, zen budismo, isso sim. Porque aí tem crentes zen budista, tem islã zen budista, tem católicos zen budista, né? Tem católico meditando, cristão meditando, crente meditando, né? Enfim, autoajuda, é zen budismo, né? Então, meus irmãos, agora, o grande pressuposto, eu já quero encerrar, é o seguinte: o que determina a vitória ou não do cristianismo não são fatores culturais, mas é a ação de Deus com o seu povo. Amém? Amém. É a ação de Deus com o seu povo. O que determina o destino do cristianismo não são os fatores culturais, mas é a ação de Deus no meio do seu povo. Para concluir, eu ouvi essa semana uma pergunta para um católico.
Um católico que na internet ele combate muito o comunismo, esquerdismo, essas coisas todas, e perguntaram para ele o seguinte: tá, e se o Brasil se tornar comunista? Ele disse: eu sou um cristão e o meu modo de viver vai continuar o mesmo. Por quê? Porque não são fatores culturais que determinam a minha fé. Os meus filhos vão continuar vivendo valores cristãos. A minha família vai continuar vivendo valores cristãos. E se precisar ser mártir, Deus seja louvado, porque desde o início, e eu quero falar isso para vocês, meus irmãos, que eu tenho falado nos últimos domingos, desde o início, ser cristão é um convite ao martírio. Ser cristão é um convite ao martírio. E todo cristão, lá dessa época do Apocalipse, que se tornava um cristão, era avisado: vocês podem sofrer perseguições, vocês podem ser mortos, vocês podem ser crucificados, vocês podem ir para as arenas, vocês podem ter a casa queimada, vocês podem ser expulsos da cidade, vocês podem ser deixados sem comer e sem beber, vocês podem... A vida de vocês pode ser toda boicotada. Todos os cristãos eram avisados disso a partir das cartas e dos evangelhos. Hoje, meus irmãos, inverteu, né? Hoje, ser cristão parece um aviso: você vai ser próspero, você vai ser protegido, vocês vão se dar bem. Ou então a gente rasga a Bíblia. Eu vi 10 vezes na minha vida pregadores na minha frente, assim, ó, como vocês estão me olhando, pessoas dizendo: se Deus não prosperar a gente, se Deus não enriquecer a gente, se Deus não fizer ser bem sucedido, então, e jogava a Bíblia no chão. Então eu jogo a minha Bíblia fora. Outro dia eu vi agora, 4 anos atrás, eu vi um pastor: se Deus não cumprir a sua promessa, te abençoando, jogou tudo aqui, te prosperando, então, pá, jogou a Bíblia assim fora. Então essa Bíblia não vale nada. Não, meus irmãos, é o contrário. O cristão é chamado a perseverar. E se o Brasil, eu não acredito, mas se o Brasil virasse, se transformasse num país comunista, e se o culto fosse proibido, vocês deixariam de cultuar, meus irmãos? Eu não deixaria de cultuar. Por quê? Porque no domingo, dia do Senhor, eu daria um jeito de cultuar o meu Deus. Porque esse verso aqui, quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santo, não dá para a gente ignorar ele, principalmente no domingo, meus irmãos. Eu não deixaria de glorificar o meu Deus no dia do Senhor. Eu não deixaria. Por quê? Porque ele é digno de receber a glória, especialmente no dia do Senhor, para que durante toda a minha semana eu esteja com ele e ele comigo. E aí, meus irmãos, as pessoas desprezam o dia do Senhor. Sem comunismo, imagina com comunismo. Imagina. Não, agora é proibido cultuar. Teria crente que daria graças a Deus. Agora eu não vou porque eu não posso. Agora é proibido eu ir. Já imaginaram que loucura? É verdade. Vocês acham que eu estou louqueando? Não estou, meus irmãos. É verdade. Se viesse o comunismo, agora é proibido. Ah, que bom. Acho que alguns iriam. Não preciso mais ir ao culto domingo. Pelo menos agora com consciência tranquila. Por quê? Porque é proibido. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que vocês que estão aqui, que os irmãos que estão ouvindo o culto, né, no YouTube, que essa consciência de adoração que os adoradores vencedores da besta, que entoavam o cântico de Moisés e do Cordeiro tiveram. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, esses escapam do juízo. Esses não enfrentam a ira de Deus. Esses não temem os flagelos. Esses se falarem que Deus vai incendiar a terra, eles estão tranquilos, não vou incendiar junto. E se eu incendiar, Deus vai ser glorificado e eu vou para a glória. Por isso a Bíblia diz: se passares pelo fogo, elas não te queimará. Se passares pela água, elas não te submergirão. Está falando do juízo divino. Não que se tu estiver no meio do incêndio, não vai queimar. E não que tu estiver no mar lá, não vai se afogar se não se cuidar. Não é isso. Está falando do juízo. Quando estas águas e este fogo
forem juízo divino. Vamos ficar em pé, meus irmãos? Louvado seja Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão a ti e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos participar da ceia, meus irmãos. O Alisson vai cantar um louvor conosco, enquanto a gente participa da ceia. E eu vou juntar meus papéis aqui. Seu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
louvamos o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão ou beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Senhor Deus eterno, nós te damos graças pelo pão e te pedimos a bênção para o cálice, Senhor, porque o teu corpo é verdadeira comida, o teu sangue é verdadeira bebida, e ao participarmos do corpo e do sangue do Senhor, nós temos parte com a morte, com a ressurreição do Senhor e com a vinda gloriosa do Senhor, a qual esperamos. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos e nós confessamos que nós cremos na morte do nosso Senhor Jesus Cristo por nossos pecados. Nós cremos e confessamos que pela morte do nosso Senhor nós somos justificados. Por isso nós somos justificados pela fé somente, fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Deus seja louvado, o Senhor seja glorificado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como, meus irmãos? E bebam o cálice em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome. Glorificado seja o teu nome. Exaltado, exaltado, exaltado seja o teu nome. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, nós te exaltamos, ó Deus, Deus eterno, Deus soberano, Deus maravilhoso, Deus de bondade, Deus que é a nossa salvação, a nossa provisão, a salvação da nossa casa, a provisão da nossa casa, a provisão de nossos filhos. Te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, te glorificamos. Senhor, nós bendizemos o teu nome e te pedimos uma semana abençoada para todos os nossos irmãos, que haja saúde, que haja paz, que o teu nome seja exaltado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso pão, a nossa provisão, o nosso tudo. E que essa semana seja uma semana abençoada para todos nós, Senhor. E que haja paz em nossa casa, que haja saúde em nossa casa, que haja as tuas provisões em cada casa, Senhor. Que o teu nome seja exaltado, que o teu nome seja glorificado. Amém. Amém. Graças a Deus.